Aleluia, aleluia, amém. Muito bem, você está pronto para receber a palavra de Deus? Fala com o seu vizinho assim: eu te amo, meu irmão. Mas nesse momento, me esquece um pouquinho, que eu quero ouvir porque eu quero ouvir o meu papai do céu falar ao meu coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Glória a Jesus. Nós começamos domingo essa série de mensagens, pelo menos 2 mensagens nós vamos estar ministrei domingo passado, e hoje o tema da mensagem é fugitivos. Fala comigo, fugitivos. Amém. Olha só o que está escrito. Eu não sei se vocês vão conseguir colocar, mas na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, estarei lendo somente esse versículo, os demais na ARC, tá bom? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Fala assim: Deus me deu o teu Espírito e Ele não me torna medroso. Amém. Aí diz assim o texto, olha: pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Que texto tão poderoso, tão poderoso. O texto diz que nós não recebemos um espírito de covardia em outras versões, ou um espírito de medo em outras versões, mas diz que nós recebemos um espírito de amor, poder, e moderação, para que nos tornemos prudentes. Amém? Fala assim comigo: Deus me deu do seu Espírito para me fazer um filho prudente. Aleluia. Agora, o que tem muito a ver sobre esse Deus não ter nos dado um espírito de covardia ou de medo, mas de poder e amor, para nos levar à prudência? Porque na verdade, se nós formos dominados pelo medo, pela covardia, a gente não consegue viver uma vida prudente. Esse texto está ligado à forma ao qual nós vivemos, A mensagem que eu comecei na semana passada, vou estar fazendo um pequeno resumo do que falamos, é que infelizmente muitos de nós vivemos como fugitivos. O que quer dizer? Nós infelizmente buscamos uma forma de fugir da realidade da vida a qual temos. Pessoas fogem de situações da sua alma, pessoas fogem de problemas que acontecem para não enfrentá-los, pessoas fogem de diversas coisas, E nós aprendemos aqui semana passada que fugir não adianta nada. Fala assim comigo: fugir da realidade é perda de tempo. Fala mais forte: fugir da realidade é perda de tempo. Mas a questão é que fugir de realidades que nós não queremos enfrentar não é só perda de tempo. Fugir da realidade que nós não queremos enfrentar pode trazer uma questão de momentânea de descarte do problema, mas na verdade é uma falsa reação, é uma falsa sensação de que o problema saiu. Quando você foge da realidade, falsamente aparentemente o problema sumiu. Isso quer dizer que, seja o problema dentro da sua alma, seja um problema que você tem que resolver com alguém, fugir nunca será o melhor a fazer. Porque quando fugimos de uma realidade, momentaneamente traz essa falsa sensação de descarte dos problemas, mas a fuga da realidade não dissolve problemas. A fuga da realidade não dissolve, pelo contrário, quando nós fugimos de uma realidade a qual não queremos enfrentar, ela faz com que o problema se perpetue
Amém? Fica ligado aqui, por favor, não deixe que nada tire a sua atenção. Ela faz com que o problema perpetue. Então, quando fugimos da realidade, infelizmente, aquilo que de repente era algo pequeno e que nós poderíamos resolver com facilidade, ele se perpetua e cresce. Olha para o seu vizinho e fala com ele: fugir de problemas nunca será a saída correta. Porque infelizmente aquilo que parecia que para você era grande, quando você decide enfrentar em nome de Jesus e pelo seu Deus, aquilo que era um problema grande passa a ser pequeno diante do tamanho do nosso Deus. Mas se nós fugirmos da realidade, aquele problema que de repente era pequeno, ele se torna grande. Quanto mais tempo nós levamos para resolver as nossas questões, mais as dores se acumulam, mais as amarguras aumentam, e o problema só vai se acumulando e se perpetuando. Eu escutei algo hoje muito interessante. Quando se trata de questões da alma, e você, por exemplo, você teve uma desilusão amorosa, por exemplo, alguém te traiu ou fez algo contra você, e aí o que aconteceu com você foi que você guardou aquilo no seu coração. Ok? Em vez de você resolver, perdoar e deixar aquilo para trás, o que você fez foi guardar aquilo no coração. E além disso, você alimenta aquele sentimento e deixa aquilo ficar no seu consciente. Ai, aquela pessoa fez isso comigo, aquela pessoa fez isso comigo e tal. E aí o que acontece na nossa alma? Quando a gente enfrenta uma situação ruim, ela primeiramente ataca o nosso consciente, tanto que a gente fica pensando nisso por vários dias. Às vezes tem pessoas que pensam por anos. Mas o problema não é só quando ela ataca o consciente. Quando ela ataca o consciente é uma questão, mas quando a gente joga ela para o inconsciente e ela não foi resolvida, e isso acontece porque nós temos tendência de fugir da realidade. E uma forma de fugir da realidade é tentar sem resolver. Tentar esquecer algo sem resolvê-lo é fugir da realidade. Mas quando você tenta esquecer, você não joga para fora de si, você joga para dentro de si. Todo problema ou dificuldade que você tenta esquecer, você está fugindo de uma realidade, mas você não descartou, porque ele não foi resolvido, você jogou para dentro de si. E uma vez que você jogou isso para o seu inconsciente, aquilo começa a mexer com a sua forma de viver sem você perceber. E você se torna agora fruto de algo que aconteceu, que não está mais no seu consciente, está no subconsciente, e você pensa que aquilo foi resolvido, mas de repente está mexendo em várias áreas da sua vida e você não percebe. Sabe aquela pessoa que teve um problema com alguém, depois ela não conseguiu perdoar, e em vez de resolver, perdoar, liberar, ela jogou para o seu inconsciente? O que acontece com ela? Ela esqueceu, porque não está mais no consciente, ela jogou para o inconsciente, e aí ela vai percebendo que com o passar dos anos, ela já não confia em mais ninguém, ela já tem dificuldade de lidar com as pessoas, ela prefere ficar vivendo uma vida isolada, porque em vez de resolver uma questão, ela pensou que tentando esquecê-la, iria dar certo. Mas aí a questão de tentar esquecer só piorou a situação, porque agora ela no consciente já não lembra mais, mas seu inconsciente está comandando as suas ações, a levando a ser uma pessoa a qual ela não é. Ah, mas eu não era assim, essa pessoa que não confiava nas pessoas, por que eu estou assim hoje? Você esqueceu do que levou, mas ele está lá dentro de você. Então procrastinar em resolver questões da vida só agrega mais e mais problemas. Fala assim comigo: não posso deixar para amanhã o que eu tenho que resolver hoje. Amém? Então olha só, muitas pessoas fogem da realidade que não conseguem mudar. Nós falamos aqui na semana passada, tem uma situação que ela não tem conseguido mudar, em vez de ela em Deus buscar, ela foge. Eu posso dar o exemplo de Israel. Israel estava diante de Golias, era uma realidade que eles não poderiam mudar, e aí o que acontece? Todos estavam ali medrosos.
Você sabe qual que era o gigante de Israel naquele tempo? O rei Saul. A Bíblia diz que quando Samuel foi chamar Saul para ungí-lo, ele se escondeu, mas ele não conseguiu, porque ele era mais alto que todo mundo. Então ele era um cara grandão, mas o rei estava amedrontado, todo o exército amedrontado. E aí Deus põe no coração de Jessé, a Bíblia não diz, mas lógico que foi Deus, e manda Davi levar algumas coisas, mantimentos para os seus irmãos. E quando Davi chega lá, um menino baixinho, ruivo, jovem, ele vê aquela situação, ele fala com os irmãos dele: o que é isso? E os irmãos falam assim, em outras palavras: você é muito prepotente, quem você acha que você é, rapaz? Você está julgando nós aqui que estamos? Porque os irmãos eram soldados assim, tremendos. E aí ele não dá ideia para o que os irmãos falam, que os irmãos começaram a julgá-lo, e ele sai perguntando assim: o que o rei vai dar para quem derrubar esse gigante? Agora ele vê, além de um problema, ele vê que através daquele problema ele poderia viver algo sobrenatural. Ele vê uma oportunidade no problema. Olha para o seu vizinho e fala assim: você tem essa capacidade? Será que nós temos a capacidade de ver uma oportunidade no problema? A maioria de nós não. Nós não conseguimos ver as questões pela fé. Então nós não vemos uma capacidade, nós não temos a capacidade de ver que o problema pode nos causar algo muito poderoso. Todo Israel estava encolhido de medo, mas Davi, o menino, chega lá e fala: eu vou, e aí você já sabe o resto da história. Sabe, então, ele não deixou para um outro dia aquilo que ele podia resolver, e aquilo fez dele alguém conhecido na nação de uma forma poderosíssima. Ele matou Golias, todo o exército filisteu foi desbaratado, porque se ele mata o cabeça, os outros são destruídos. Sabe, então ele aproveita a oportunidade, em vez de fugir dela. Eu escutei algo essa semana que também me marcou: quando as oportunidades vierem, agarre-as. Por quê? Porque é mais fácil você desfazer-se de uma oportunidade que você agarrou, mas que de repente não era tão boa para você, do que você conseguir que ela volte diante de você. Está me entendendo? Porque existem janelas que Deus abre, que se a gente não agarrá-las, elas fecham. Isso é o Kairos de Deus, é um tempo de Deus. Às vezes Deus abre janelas para nós e fala: é seu tempo, mas você não agarra a oportunidade, elas se fecham. Como eu falei, eu gosto muito de escrever, e houve livros, já aconteceu, eu lembro muito bem um tema que Deus me deu, falou: anota, e toda vez que Deus me dá um livro novo, Ele me dá o tema e já me dá todos os capítulos, eu tenho que anotar tudo na hora. E Ele me deu o tema, me deu os capítulos, e eu por preguiça não anotei. Depois orei, até hoje não voltou, tem anos isso. Então oportunidades a gente tem que agarrá-las, mas a oportunidade de brigar contra o gigante, e é a hora de você vencer, é hora de você ser honrado por toda a nação. Aproveite a oportunidade. Se lá na frente você viu que não é sua, oh Deus, não era para mim, deixa aí, mas você não perdeu a oportunidade. Tem muita gente que fica fugindo das oportunidades que Deus dá, e depois chora o leite derramado. Sabe, eu sempre pego no pé das minhas filhas, e uma das coisas que eu falo, essa semana eu falei com a Raíssa, falei: filha, agarra todas as oportunidades. Sabe o que? Infelizmente, gente, eu não sei o que acontece. Eu já dei o testemunho aqui do negócio da corrida? Ainda não, né? Não sei. Eu estou tentando correr todo dia por conta da saúde. Gente, é terrível o primeiro, o segundo e o terceiro quilômetro. Quem faz academia sabe como é ruim ir para a academia todo dia. Às vezes eu falo: só pode ser o diabo, não é possível. Porque é tanta coisa na minha mente falando: não vai, você não vai conseguir, você está cansado, e é tanta desculpa que aparece, que dá vontade de falar: sai em nome de Jesus.
O nosso cérebro tenta nos boicotar todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E é engraçado que eu começo a correr, com 5 minutos e menos até. Já estou falando, ai, eu estou falando não, né? Aqui ó, não sei lá o que fala, mas fala. Ó, seu joelho está doendo. Eu estou. Ó, você vai desmaiar lá na frente. É uma loucura. Você não vai aguentar. Ó, você está cansado demais. Cara, para com isso, pelo amor de Deus, você já correu a semana inteira. E aí eu vou lutando, e eu coloco mensagens poderosas para me ouvir, sabe, para ver se eu presto atenção naquilo e não na minha mente. Mas é interessantíssimo, enquanto eu não passo o 3º quilômetro e meio, mais ou menos, eu nem consigo prestar atenção na pregação que eu estou ouvindo, ou no estudo, ou o que seja, porque eu estou tentando dar desculpa para eu parar. Sabe, na musculação, na série, fiz 5, eu sei que eu consigo chegar até o 8, mas os 5, não estou aguentando mais. É sua mente te boicotando, você tem que estar lá, até não aguentar mais mesmo, é até a falha. E aí o que acontece? Quando eu estou chegando no final da corrida, já lá para os 4 quilômetros, gente, tem um ânimo, eu correria mais 4, é uma loucura, sabe? Só que a gente deixa ser boicotado por nós mesmos. Você tem um inimigo dentro de você, e não é o diabo, não, é você mesmo. E se você não aprender a vencê-lo, ele vai boicotar você em todo o tempo. Eu dei o exemplo das meninas. Às vezes o Fabiano fala assim, ó, quero que você canta tal música. Pergunta como eu sou chato. Ah, pai, não vou cantar não consigo cantar esse tom, que não sei o quê. Tenta. Você vai para o ensaio é para quê? Minha filha, grita lá. Você deu problema, mas agarre a oportunidade, que pode ser que numa dessa, você vê, uau, Deus destravou o roxinol na minha garganta, eu estou conseguindo notas altíssimas, mas se você não forçar, você não vai conseguir chegar nas notas altíssimas, não vai. Então a gente vive fugindo, porque o nosso ser não gosta de enfrentar circunstâncias e situações contrárias àquilo que ele pensa. Por isso a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito. Isso aqui eu falei semana passada, eu acho, ou foi no GC. Começa a orar para ver. As primeiras meia hora de oração, se você chegar na meia hora, porque até os 10 minutos você já está, ai meu Deus, já não sei o que falar. Às vezes é o diabo mesmo, mas às vezes, a maioria das vezes é a nossa mente, a nossa carne boicotando. Sabe o que você faz? Para, continua para ver, daqui a pouquinho você não vai querer sair dali, porque a glória dele vem, e você fala, não posso nem sair daqui, mas a maioria das vezes a gente deixa a nossa carne falar mais alto, sabe? Então, como tem pessoas que vivem fugindo de realidades da vida cotidiana, que foi o que eu preguei semana passada, foge da realidade que não quer enfrentar algum problema com alguém, foge da realidade das dores do passado, pensando que ao esquecê-las vai curar, mas não vai curar, tem que resolver, tem que pedir perdão, tem que perdoar, amém? Foge das realidades das frustrações. Quanta gente frustrou-se em algo e parou de tentar, não deu certo, meu irmão, tenta outra coisa, amém? Os grandes empresários dessa terra já faliram várias e várias e várias vezes, mas não desistiram. Não use situações para fugir, enfrente-as. A fuga da realidade é viver uma vida de ilusão. Eu falei aqui na semana passada, mas não entrei no profundo. As redes sociais têm causado depressão, angústia e tantas outras coisas, sabe por quê? Porque infelizmente a maioria de nós vivemos uma vida dupla, a vida online e a vida real. A gente só posta sorrisos e abraços, e às vezes, como eu disse na semana passada, está brigado com o esposo ou com a esposa, nem dorme na mesma cama, na hora da foto, vem cá,
Que vergonha. Valoriza mais a vida online do que a vida física. E aí, sabe o que acontece? Você está jogando para dentro da sua alma uma mensagem: a minha vida é um fracasso, é uma mentira. Porque a gente está mais importado, a gente se importa mais com o que os outros estão vendo do que a realidade da nossa vida. Essa geração tem um desejo de mostrar que eu fui não sei aonde, mostrar que eu tenho tal coisa, mostrar que eu tenho tal coisa. Eu fico vendo algumas coisas que acontecem, tem pessoas que não têm coragem nem de falar com o outro, mas na internet, irmão, é o blogueiro, lá gente, né? E ele chega para conversar com a pessoa igual um bichinho do mato. Por quê? Desenvolveu um hábito de viver uma vida online, porque ali ele está usando uma máscara, um disfarce. Sabe, então, isso é tremendamente terrível. Está sendo comprovado que está gerando doenças terríveis na alma, porque a gente vive de aparência. Essa geração tem um desejo de viver de aparência. E aí, o que acontece? A rede social é a fuga que a gente encontra, porque quando a gente vai lá, a gente só vê os momentos bonitos, não é verdade? A gente só posta para todo mundo que está tudo muito bem, mas só Deus sabe o que está passando aqui dentro. O que adianta? Agora, além dessas questões físicas, e a própria Bíblia diz, Lucas capítulo 8, verso 17, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então não adianta querer esconder as coisas, resolva-as, ponto. Mas além das questões físicas ou do cotidiano da vida, que a gente vai tentando fugir delas, existem as fugas das realidades espirituais. Fala comigo assim: fugas das realidades espirituais. Você sabia que tem pessoas que vão a Deus só porque estão fugindo dos seus problemas? Para muitos isso é uma bênção. Vou dizer para quem? Sabe aqueles que não conhecem Jesus? É uma bênção que eles fujam dos problemas e busquem a Deus, ou busquem a Deus só por conta dos problemas, porque pelo menos assim eles vão encontrar-se com Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Eu não estou dizendo que você não tem que orar e buscar a Deus pelos seus problemas, faça isso, a Bíblia diz que tem que fazê-lo, mas nós que somos filhos de Deus, não temos que buscar a Deus só no momento de problema, gente. A gente tem que ter uma vida íntima com Deus. Porque eu não sei você, mas eu me cansaria. Você deve conhecer pessoas assim. Você conhece pessoas que só procuram os outros quando precisam de algo? Às vezes nós já fomos assim. Só liga para o pai quando está precisando de algo dele, mas não liga para perguntar como é que o senhor está. Mas quando a coisa aperta, opa, eu tenho pai. Então tem pessoas, muitos crentes, só vê Deus como uma válvula de escape. Ele só está na presença de Deus para colocar os seus lamentos, as suas dores, as suas queixas. Mas em nenhum momento ele chega assim: pai, eu estou aqui só para te adorar hoje. E é uma realidade tão triste, porque muitas pessoas vêm na igreja com essa realidade. Venha mesmo, traga os seus problemas diante de Deus, porque Ele quer resolvê-los, amém? Porém, nós temos que entender, se estamos num culto, a gente está para dar glória a Ele, é o nosso culto para Ele. Sabe, e aí a gente tira aquilo, nossa, mas tal coisa não ficou tão legal hoje. Não, mas não ficou legal para você, mas para aquele que está vendo, de repente ficou, que foi para ele que foi feito. Amém? Então muitos de nós fugimos dos problemas, ou vamos a Deus porque estamos fugindo dos problemas, ou tentando resolvê-los, ainda que isso é preciso. No Pai Nosso, Jesus ensina: primeiro santifica o nome de Deus, depois pede o pão, porque Ele vai te dar. Mas primeiro você o adora, você se entrega a Ele, você fala: vem o seu reino. Amém? Primeiro tenha uma vida de comunhão com Ele. Não só bata a porta do céu para pedir.
Porque infelizmente muitos de nós levantamos de manhã e falamos: Pai, abençoa o meu dia, guarda a minha família, põe sua armadura em mim, põe seus anjos aqui, acolá, faz tal coisa, Senhor, fica comigo, e amém, vou trabalhar. Na hora do almoço, sabe que a gente fala: Senhor, muito obrigado pelo alimento, nunca deixe faltar na minha mesa, amém, como? E se ora, né? Porque às vezes a gente nem ora. E aí na hora do café a mesma coisa: Senhor, muito obrigado por esse café maravilhoso, nunca deixe faltar na nossa mesa, em nome de Jesus, amém. E aí na hora de dormir, a gente daqui a que ele continue trabalhando: Senhor, eu vou dormir agora, guarda a minha noite, amém. Ele é muito bom e misericordioso, mas meu Deus, até quando eu só vou a ele para pedir para me guardar, livrar, abençoar, guardar, livrar, abençoar, guardar, livrar, abençoar? Em nenhum momento eu vou falar: Pai, eu vim aqui para estar com o Senhor, porque o Senhor é o meu Pai, e eu amo a sua presença mais do que tudo. Eu preciso da sua presença mais que o pão, eu preciso da sua presença mais que o ar que eu respiro. O Senhor se tornou tudo para mim, e eu sei que o resto o Senhor vai acrescentar, mas eu estou aqui pelo Senhor e para o Senhor. Deus espera que a gente viva assim. Você sabia que tem pessoas que até fogem do pecado? Isso é bom. Fala assim comigo: eu tenho que ser um fugitivo do pecado, mas não por conta da condenação que ele traz. Eu tenho que fugir do pecado por outras questões. Nós vamos ver aqui, eu vou adiantar porque senão o tempo passa e a gente não vê. Outras pessoas fogem do pecado por medo do diabo e dos demônios. Se eu pecar, o diabo vai vir e vai me arrebentar. Mas a Bíblia diz que nós temos que temer alguém, temos que temer aquele que pode lançar nossa alma no inferno. Esse não é o diabo, é Deus. Amém? Outros querem ir para o céu. Por quê? Porque está fugindo do inferno. E por aí vai. Infelizmente existem aqueles que fogem do próprio Deus por conta dos desejos carnais da sua vida. Todos os santos dias dão desculpas para Deus: ah, Senhor, mas eu até queria fazer, mas isso não me deixa fazer. Ah, o que é que está não deixando? Resolva. E ponto. Ah, Pai, eu queria até te servir, eu até queria, mas isso, resolva. Outros não se entregaram a Jesus ainda porque ela fala: ah, mas eu gosto de fazer tal coisa. Isso é um perigo. O desejo da carne maior do que as coisas de Deus e do Espírito nos fazem sempre dar desculpa para Deus. Agora, como deve ser a nossa realidade? Deus não nos quer como fugitivos. Não devemos ir a Deus porque Ele pode resolver os nossos problemas, ainda que Ele o faz, e nós temos que também levar os nossos problemas a Ele. Ele é nosso Pai. Mas olha o que diz Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha só que interessante, o verso 13 fala que se buscarmos ao Senhor, acharemos quem? Ele. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso... Quem eu estou buscando? Deus. Amém? A ordem é essa: busquem a Deus. Mas no verso seguinte, o próprio Deus já começa a falar de promessas para aqueles que buscam Ele, para aqueles que o têm em primeiro lugar. O que importa mais não é a condição de vida que eu preciso ter, mas é o Deus da vida. Porque quem vai trazer as provisões para que eu viva uma vida abençoada é o Deus da vida. Então uma questão é: eu vou buscá-lo porque eu preciso
dele, e ele acrescenta. Isso aqui é uma questão de que Israel estava passando situações terríveis, cativos, e aí Deus fala: buscar-me, porque quando vocês me buscam, eu cuido do cativeiro de vocês, porque ele é um Deus generoso. Mas isso a gente tem que ter uma mudança de pensamento, deixar nossa mente ser renovada. Por quê? Porque a gente busca muito a resolução do problema e não aquele que pode resolver o problema. Então a questão é: eu busco a Deus porque eu o amo, eu o desejo, eu o quero na minha vida, e aí depois que isso acontece, eu encontro a presença dele e resolve todo o restante. Mas enquanto o restante for mais importante do que a presença dele, vai ser difícil resolver. Estamos juntos? Estamos juntos? Eu falei que existem pessoas que fogem do pecado por medo da condenação, mas na verdade nós devemos fugir do pecado por conta do amor que Deus tem por nós. Gente, tem alguém aqui que ama alguém? Se você ama de verdade, você vai ver que em alguns momentos da sua vida você vai deixar de fazer algumas coisas simplesmente por amor àquela pessoa. E estou falando de coisas ruins, não. Por exemplo, coisa errada. O errado é o óbvio. Se eu amo, não vou errar com essa pessoa, certo? Vou fazer de tudo para poder agradá-la, a minha maneira, é lógico. Não é como um espírito de Dadá. Tem pessoas: o que é isso, pastor? É espírito de Dadá. É só aquela: venha a nós, o vosso reino nada. É só os outros fazendo para mim. Não existe casamento assim. Tem que ser mútuo. É só do seu jeito, filho? Não dá. É só do seu jeito, filha? Não dá. Vai viver sofrendo. Egoísmo, narcisismo traz sofrimento. Pessoa que só quer para ela, quer fazer outro de capacho, não dá, vai sofrer, certo? Então, se temos um pingo de amor pelo outro, a gente faz algo para agradá-lo, mas além de fazer para agradá-lo, a gente faz também para não entristecer. Eu não sei você, graças ao bom Deus, a minha esposa não gosta de shopping. Olha que maravilha que Deus fez na minha vida. Ela não gosta. Gente, é um milagre isso. Ela não gosta de andar no shopping vendo vitrine. Aleluia, ela não gosta disso. Ela vai, tem que comprar, voltou para casa rápido e rasteiro. E eu não gosto nem de entrar no shopping. Porém, eu a levo. Eu carrego a bolsa para ela se necessário, porque eu a amo e a quero feliz. E mesmo se ela gostasse de ver vitrine, de repente, não todas as vezes, porque eu também não estou à toa esperando só para a pessoa ver vitrine o dia inteiro, tem muita coisa para fazer, e nem ela tem tempo para isso, coitada. Mas algumas vezes eu estaria vendo vitrine com ela, porque eu a amo. Sabe, então se eu amo a Deus, e se eu começo a deixar realmente o meu coração ser cheio do amor por Deus, o pecado começa a sair sem eu perceber. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. E não é amá-lo porque ele pode condenar a gente, não é isso que Deus está interessado. Deus não está mais preocupado que você o ame por conta de não condená-lo, Ele está preocupado que você o ame porque Ele é o seu Pai, e todo pai quer ser amado pelo Filho. Olha o que diz a Bíblia: porque o amor de Cristo faz o que conosco? Vamos ler juntos: o amor de Cristo nos constrange. Olha só: julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que acontece? A Bíblia fala que o amor dele nos constrange. Quando a gente começa a ser exposto e entender o amor que Jesus teve por nós, a gente começa a ser constrangido nas nossas ações acerca dele.
Você lembra que eu falei que quando você ama, você não faz algo de mal para a pessoa? Mas olha que interessante. Sabe por que eu não traio a minha esposa? Porque eu a amo. E eu fiz uma aliança com ela. Mas tem algo mais poderoso que isso. Antes de amá-la, eu amo a Jesus. Então, se eu amo a Jesus, com certeza isso não vai chegar perto do meu coração. Ela não precisa nem se preocupar, porque o meu amor é além do que o amor que eu tenho por ela. O amor a Jesus é maior. Por isso Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai fazer aquilo que desagrada a Ele. Então você não precisa se preocupar no não matarás, não roubarás, porque você ama a Deus, nada disso você vai fazer. E ele disse: o segundo é semelhante a esse: ame o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus e ama a pessoa que está do seu lado como você se ama, aí você não vai fazer mal a ela mesmo, que você sabe que você também não gostaria de receber aquilo. Sabe, então devemos fugir do pecado, porque Ele nos amou primeiro. E gente, às vezes a gente não consegue ter essa noção, porque nos falta leitura bíblica. Vai lá ver o que Ele passou por você. Estou terminando de ler o Evangelho de Lucas essa semana. Meu Deus, e o Evangelho de Lucas não é um evangelho detalhista. Se você quer detalhes, vai em João. Mas na parte da crucificação, Lucas, como médico, ele traz umas questões bem interessantes. Como sofreu? Imagina o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Deus vivo encarnado. Os soldados tampando os olhos dele, esbofeteando, e falava assim: profetiza quem é que está te batendo. Ah, gente, é difícil, né? Deus precisava fazer isso. Então, quando a gente entende esse amor, a gente para 10.000 vezes antes de pecar para pensar. E aí a gente para de fugir do pecado por conta do medo da condenação. E a gente foge do pecado porque tem um Deus que nos ama tanto, que é o nosso bem. E todos os mandamentos de Deus acerca de nós é mandamentos protetores, é tudo para o nosso bem. Porque Ele não precisa de nada. Sabe? Nós devemos olha que coisa forte isso. Todos nós devemos desejar sermos usados por Deus, amém? Porém, devemos desejar que Deus nos use poderosamente, porque existem pessoas que precisam ter um encontro com Ele, não porque estou fugindo do anonimato, preciso de uma posição, para que as pessoas vejam que eu sou o profeta de Deus. Porque de todo o coração, o que adianta eu subir aqui e pregar muito bem, e eu estou pregando para as minhas filhas, para a minha esposa vendo, mas chego em casa, eu sou totalmente diferente ao crentão bonitão que está lá em cima do púlpito. Porque tem uma coisa, irmão, falar até papagaio fala, a questão é viver. E às vezes eu me assusto com pessoas que têm coragem de estar nos púlpitos, mas com uma vida totalmente errada. Não parece nada com Jesus, está falando dele. Por quê? Porque andam fugindo do anonimato. Porque se não tem uma posição, para ele não está bom. E Jesus veio desfazendo tudo isso. João, aquele que teve a revelação do Apocalipse, o discípulo amado, deixou entrar isso no coração dele. Ele e o seu irmão foram até Jesus e falou assim: Jesus, que tal o Senhor deixar eu e meu irmão sentar à direita ou à esquerda do seu lá na glória? Aí Jesus falou: rapaz, você está preocupado com coisa que não... E o interessante, se você for parar para ver, eu até fiz um discipulado online com os nossos discípulos. No texto anterior a isso, Jesus está falando do sofrimento dele.
E Jesus acabou de falar que ia sofrer, padecer, E aí acaba isso, vem os interessadinhos em sentar do lado. Me põe do seu lado lá, onde estiver o seu trono, eu quero sentar de um lado e o meu irmão do outro. E tem outros textos que falam que a mãe foi lá pedir também. Olha que vergonha. A mãe deles foi lá. Jesus, põe meu filho um do lado do seu direito e outro do lado da esquerda. Gente, não é procurar uma posição de liderança porque ela traz status, porque é um grande perigo nisso. A quem mais é dado, mais é cobrado. Pode ser até bonito fazer, mas precisa ter exemplo. Vida cristã. A Bíblia diz que se nós não cuidamos e não amamos aos nossos, nós somos piores que os incrédulos e negamos a fé. Imagina só o que valia Deus estar pregando aqui, mas dentro de casa eu fosse um monstro com a minha família, um ignorante. Não estou falando que eu sou infalível, não, mas eu busco viver Jesus todos os dias. Pergunte para minha esposa se quiser, e ela não mente. Porque não adianta fugir do anonimato para ter uma posição. Deus quer corações rendidos a Ele, sabe? E aí a questão de, olha só o que está escrito em Cantares capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Essa é a primeira parte do verso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu disse aqui que muitas pessoas desejam o céu porque estão fugindo do inferno. Mas sabe a verdade disso tudo? Nós devemos desejar o céu porque o nosso amado está lá. A Bíblia diz, ou ela faz menção, que nós somos o que de Cristo? A sua noiva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem alguma coisa que a noiva deseja mais do que o dia do casamento? Não tem. Porque é o dia que ela vai se entregar para o noivo, que ela vai estar do lado dele pro resto da vida. Então o nosso desejo de ir ao céu não é porque lá a gente vai estar livre do pecado, da tristeza, da ruína, das lágrimas. Isso tudo é recompensa no céu. Mas o nosso maior desejo é porque é o dia do casamento. É o dia que nós vamos estar com o nosso amado para o resto da eternidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Todo casamento que não foi baseado num amor verdadeiro, mas numa fuga, a chance de dar ruim é gigante. Existem pessoas que se casaram porque estavam fugindo de uma realidade familiar, queriam sair fora de casa. Muitas. Outras se casaram porque não queriam morrer sozinha. Tem tantas situações. E a chance desses casamentos que foram feitos ou realizados por conta de fugas, de dar errado, é gigante. Por quê? Porque como não foi por amor, no primeiro espinho que a rosa mostrar, dá vontade de ir embora. Porque a realidade do casamento foi baseada numa fuga. De repente, a jovem ou o jovem tinha problemas familiares e o negócio dele era sair dali. A oportunidade foi: vou me casar, tchau. Deus pode mudar essas histórias? Com toda certeza. Mas é uma grande realidade. De que casamentos que não foram baseados no amor, na entrega, no desejo de fazer o outro feliz, mas sim numa fuga, a chance de dar errado é gigante. Nós não podemos ser fugitivos do inferno, mas sim uma noiva adornada para o noivo que está doida para chegar o dia do casamento.
Eu anseio em ver Jesus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Vamos ficar de pé, queridos. Existe uma multidão de crentes que estão vivendo sua vida como fugitivos, por isso não conseguem chegar a viver a plenitude daquilo que Deus planejou. Sabe, eu quero incentivar você, pare de fugir. Tem alguma questão que você precisa resolver com alguém? Ore, jejue, vai lá, peça perdão, resolva, acabou. Tem alguma questão que você precisa tratar dentro de você? Trate, hoje é urgente. Não viva tentando esquecer, porque vai dar ruim. Ah, pastor, tem questões que eu tenho que resolver na minha vida para que eu possa voltar para o ministério, para possa fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Resolva hoje, não deixe para amanhã, porque aquilo que Deus nos deu, Ele cobrará depois. Sabe, eu não sei qual é a realidade. Se você quiser, vai lá na página do Facebook Família Viva Roma, assista a mensagem da semana passada de novo e depois assista essa, que aí vai dar um completo. Mas pare de fugir das coisas, resolva-as. A gente tem tendência, irmãos, isso somos todos nós, de empurrar as questões com a barriga, e a gente vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Aí sabe o que acontece? É como se você fosse colocando um líquido dentro do copo, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aí depois que aquilo acontece, quando já está cheio, qualquer gota é o bastante para o copo transbordar, e os problemas então se tornam maiores. Começou a encher o copo, vai lá e esvazia. Amém? Começou a encher, vai lá e esvazia. Começou a juntar poeira, levanta o tapete, arranca, põe para fora, peça perdão, perdoe, libere, viva uma nova vida. Deus não nos deu um espírito de covardia e medo. Deus nos deu um espírito de poder, amor, para sermos prudentes. Pare de ser um fugitivo. Viva o que Deus tem para você. Enfrente as realidades da sua vida. Perdoe quem tem que perdoar, ame quem tem que amar, resolva situações, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Então pare de ser um fugitivo. Nas questões espirituais, não busque a Deus só porque você tem problemas para resolver. Busque porque você quer ter um encontro com o Abba. Não queira o céu só por fugir do inferno. Queira o céu por você ser uma noiva apaixonada por Ele. Não queira uma posição só porque você quer fugir do anonimato. Queira sim fazer a obra de Deus, mas porque você ama pessoas e tem gente que precisa ser salva. Eu queria chamar os presbíteros aqui na frente. Acho que a pastora está fritando pastel lá. Os presbíteros. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Por favor, põe no seu coração uma coisa: nós somos uma família. Então não fique com vergonha de passar na frente quando a palavra do Senhor falar ao seu coração e é uma realidade da sua vida que você precisa tratar. Sabe? Feche os seus olhos. Mas se você tem fugido de situações e hoje quer enfrentá-las,
e quer que alguém ore por você para que você tenha força para perdoar ou força para vencer tal problema, nós estamos aqui para fazer isso. Agora, antes disso, eu quero fazer uma oração. Sem Jesus não dá. Tentar vencer sem Ele é perda de tempo. Tentar caminhar e vencer nessa vida sem a presença do autor da vida é perda de tempo. Então eu quero fazer um convite a você, você que precisa entregar sua vida a Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor. Eu vou fazer uma oração aqui da frente, você aí no seu lugar, repita comigo essa oração. Não deixe de fazê-la, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que tenho andado fugindo de Ti, mas hoje, eu faço uma aliança com o Senhor. Eu me entrego, corpo, alma e espírito, para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para mim, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Pai, eu Te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tem alguém que fez essa oração aqui por primeira vez? Levanta sua mão se você fez essa oração por primeira vez. Pastor, eu não tinha me entregue a Jesus ainda, mas hoje eu me entreguei. Tem alguém que fez essa oração por primeira vez? Agora, se você já era cristão, mas se afastou por algum motivo e hoje quer voltar, fez essa oração comigo voltando para Jesus, levante a sua mão, nós só queremos orar por você. Tem alguém que fez essa oração voltando para Jesus hoje? Se você estiver com muita vergonha, depois do culto nos procure, a gente ora por você, mas nós queremos orar nesse momento. Tem alguém que fez essa oração de reconciliação com Jesus? Daqui eu enxergo um pouco, amém? Senão nós vamos orar. Enquanto o louvor vai tocar uma música bem rapidinha, você que estava fugindo de algo, mas hoje decidiu vencer, eu queria que você viesse aqui na frente rapidamente. Não tenha vergonha, os irmãos que estão no banco, continue a orar. Muitos de nós fugimos de alguma situação para não enfrentá-las, às vezes não temos força para perdoar alguém, às vezes não temos força para enfrentar um problema, às vezes não temos força, isso acontece. Se você tem se sentido assim, que você precisa resolver algumas questões do passado, da sua vida, sabe, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Vamos adorar o Senhor enquanto isso. Jesus vai mudar a sua história, mas você precisa dar o primeiro passo. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você.